Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2013, terça-feira. O verbete é de número 2573. Ele tem 6 páginas, 43 logias e 20 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 13 máximos. O tema é ansiedade social. A especialidade é parapatologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana professora Daiane, que está ali muito bem assessorada. Definição. A ansiedade social é o estado penoso de receio e de apreensão da consciência intra ou extrafísica, sem causa evidente, caracterizado pelo medo acentuado e persistente disposição de ser julgado, avaliado ou agir de maneira inadequada e ridícula na presença de outras pessoas, gerando comprometimentos na manifestação holossomática. A autopensenidade focada nos altos desempenhos em público. A autopensenidade catastrófica, aumentando a ansiedade social. O medo de agir de maneira ridícula e inadequada na frente de outras pessoas. O temor persistente e excessivo de ser avaliado ou julgado negativamente em circunstâncias sociais ou de desempenho. A necessidade excessiva de causar boa impressão. A interação social interpretada como ameaçadora. A esquiva aos estímulos de autoexposição possíveis de causar embaraços. A ansiedade antecipatória promovendo a fuga de interações sociais. Tem mais de 20 linhas aí a fatologia, eu li só as primeiras 5. O monopólio do cardio-chakra impedindo a reeducação recíproca por meio da interação social. A autoinibição energossomática provocada por meio da ansiedade social. A abordagem da consciência, a consciência dificultada pelo medo de contato parasocial. O travão projetivo com raiz na ansiedade social e parasocial. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o item sobre esquiva. São 4 situações temíveis e evitadas pela consciência homem ou mulher, apresentando transtorno de ansiedade social. Autoexposição, constrangimento, heterocrítica e interação. Tem a psicossomaticidade, com 8 ocorrências ou sintomas autonômicos relacionados a repercussões ou sensações fisiológicas e emocionais observadas nas consciências diagnosticadas com transtorno de ansiedade social. Agora, tem também o tópico das comorbidades, com 2 ou mais distúrbios incidentes na mesma pessoa, potencializando ou complicando o quadro mórbido ou patológico do transtorno de ansiedade. Então, aqui tem dependência de substâncias psicoativas, depressão, distimia, ideação suicida, síndrome do pânico, transtorno bipolar, transtorno psicótico. É muito importante nós estudarmos esse verbete hoje da professora Daiane, porque é muita gente que tem essas inibições. Todo dia eu tenho contato com gente assim aqui. Outra coisa, tem o tópico ainda do tratamento com 5 providências técnicas não excludentes para tratamento do transtorno da ansiedade social. Agora, a remissiologia de 10 verbetes, nós destacamos 5. Ansiedade, ansiedade omissiva, autoassédio, distorção cognitiva e propósito ansiolítico. Frase enfática. Do transtorno de ansiedade social, a consciência, ao evitar ser o foco das atenções, expor trafares e ter o desempenho avaliado, impede com presunção o autoconstrangimento terapêutico. Você já autodiagnosticou sintomas circunscritos ou generalizados do transtorno de ansiedade social? Em caso afirmativo, vem incrementando os autoesforços na reestruturação pensênica e na exposição gradual, autoexposição gradual, visando a autossuperação? Eu quero chamar a atenção que a bibliografia específica tem 10 fontes.
E a webgrafia também tem uma fonte. A ansiedade social, aqui a mega análise que foi feita pelo João Paulo, são 20 itens. Esquiva, insegurança, isolamento, retraimento, constrangimento. Psicossomaticidade, heterocrítica, contato, autofoco, autodesempenho. Inibição, interação, introversão, autoexposição e autovitimização. Desdramatização, conviviofobia, autoassediologia, egocarmologia e psicopatologia. Nós temos aí o verbete do dicionário hoje, que é autocronoevoluciologia, o argumento é autocronoevoluciológico. Eu chamo a atenção para o argumentário e a conclusion, que tem, cada um aí, tem 10 itens para a pessoa ver nas enumerações para explicar bem o assunto. Agora, questionamento. Professor, deixei de insistir com a conscienciologia há algum tempo, pois criava muitos conflitos dentro de mim. É difícil pensar em espírito sem ter visto algum. Porém, as energias continuam criando conflitos em minha vida, pois eu as sinto, não sei se são a verdade. Quando algum familiar meu sente alguma dor, eu mando energia no ponto dolorido e aquilo prontamente passa. Sinto que para mandar energia em alguém, devo primeiro extraí-la de algum lugar. Então, mesmo sem acreditar nessa minha habilidade, gostaria de saber qual o melhor lugar para se retirar energia quando se tenta de curar uma dor? Da terra, das plantas, do sol, de onde? Olha, de onde você puder. Agora, o mais interessante é da sua vontade. Como você é frágil, fraco e boboca, né? Você falta vergonha na cara, como nós chamamos. Eu não estou falando seu nome, por isso que eu estou falando. Falta vergonha na cara, que negócio que eu falo assim. Se você está mexendo com energia, não está sentindo nada, que negócio é esse? Isso aí não existe isso. Se você já está fazendo isso há algum tempo, assuma a sua realidade, companheiro. Seja macho, vira homem, deixa dessa besteira, que é isso? Ou se não, esqueça da gente, esqueça da energia, esqueça de tudo isso. Agora fica aí, o que há? Você está na chapa quente, não está vendo que está pulando? Que besteira é essa, né? Tem paciência. Está muito primário você, dá um jeito. Esse me aparece aí com a cara melhor aí, com outras intenções. Ou se não, esqueça a gente, vai cuidar da vida. O que é que você gosta? Vai fazer o que você gosta. É a vida. Como discernir o sentimento da procrastinação em relação ao sentimento do ansiosismo? Olha, ansiosismo, às vezes, a pessoa, ela gosta muito de alguma coisa, então ela fica ansiosa por aquilo, ela se dedica naquilo. E com isso ela deixa outras coisas. Vai levando de qualquer jeito e se desleixa. Isso aí é perigoso. É bom olhar sempre essas coisas, sempre é bom. Agora, a nossa verbetógrafa, em Fatologia, página 1, quinta linha. Como evitar a ansiedade antecipatória, promovendo a fuga de interações sociais? Como evitar? Primeiro passo da pessoa é pensar nessa terapeuticologia que a gente coloca aqui no final do verbete, né? Fala, aqui está o item tratamento. Então, se a pessoa diagnosticou em si ansiedade social, ela precisa avaliar qual que é o grau dessa ansiedade social, qual que é a frequência dessa ansiedade social, e aí partir para os itens aqui que envolvem tratamento. Então, um item que é interessante é o item 2, que é a dessensibilização, que é realizar a exposição gradual às situações sociais geradoras de ansiedade. Então, à medida que a pessoa vai fazendo, vai promovendo esse exercício de fazer essas exposições graduais, ela vai minimizando os sintomas dessa ansiedade antecipatória. Porque até certo ponto, se a gente for pensar, algum nível de ansiedade, quando a pessoa vai fazer ali uma atividade pela primeira vez, a gente admite como natural. Agora, a pessoa vai fazendo aquela atividade várias vezes, e com frequência ela cai na ansiedade antecipatória, então o ideal é ela trabalhar mais na linha do tratamento, para daí conseguir minimizar essa fuga, né, a esquiva da interação. Né, essa é a ideia. Eu quero agradecer aqui ao nosso César Cordioli, que trouxe 2 volumes do Apollon de Tiana, que é uma listagem aqui de 3 autores que juntaram dados sobre o Apollon de Tiana.
Um dos exemplares eu vou apresentar para o professor Jarba, que está estudando e dando aula sobre a Polônia Tiana. Isso aqui é da editora Zéfiro, que é aquela editora lusitana, era de Portugal, e que trata desses assuntos mais antigos. Eu quero dizer para vocês que ontem foi realizada uma Assembleia de Constituição do mais novo condomínio da Cognópolis Foz, que está sendo entregue pela IEC. É o condomínio Integração. São 18 casas, das quais 13 já se encontram vendidas, em frente ao condomínio do Campo dos Sonhos. É o 6º condomínio constituído na Cognópolis Foz. Futuros moradores, muita gente que tem lá, investidores que vão morar lá. Gentil Cordioli, Neide Lázaro, Malcolm Taffer, Graça e Marcon, Grace de Jalma, Niciano de Salvador, Olímpio Habib, Oswaldo Amêndola e Liliana, Tânia Guimarães, Juvenal e Cida Nicolau, Claudete São Paulo, Carla Uma e Eduardo Azevedo. Damos as boas-vindas aos novos cognopolitas e informamos que ainda há 5 casas disponíveis. Interessados, contatar a empresa Simetria Construtora com o professor João Aurélio. Vale a pena ver, o condomínio Integração é muito bacaninho. É só passar que vocês podem olhar lá. É de frente ao Campo dos Sonhos. Vale a pena ver. Você quer falar alguma coisa? Faz favor. Daiane, você acha que a assistencialidade contínua, pelo feedback holocármico que ela traz, ela pode dirimir essas questões de ansiedade social? No caso, você colocou uma coisa mais grave, né? Mas até questões mais light que a pessoa tem. Você acha que o fato do feedback positivo que a assistencialidade traz, ela pode ir dirimindo essas questões ao longo do tempo? Pode, sem dúvida. Agora, sim, a gente tem que pensar no feedback não só em relação ao feedback positivo, porque, na verdade, a pessoa que tem ansiedade social, ela tem medo do feedback negativo. Então, às vezes, ela deixa de se expor em algumas situações, ou se esquiva, foge de algumas situações, por medo de um feedback negativo. Então, assim, ela vai receber o positivo, só que, às vezes, ela fica fixada naquelas falhas, naqueles erros pessoais. E ela até esquece o positivo. Então, ela precisa se acostumar a receber também o feedback negativo. Então, são as duas abordagens, tanto o positivo quanto o se acostumar a receber também o feedback negativo. Porque, às vezes, o negativo é o que vai fazer a pessoa melhorar mais. Entendeu? Então, é nessa linha aí do recebimento de feedback, as duas coisas. Professor, o senhor tinha toda a razão quando me disse pessoalmente que eu teria sido piloto da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Tive uma projeção com uma senhora que afirmou ter sido minha mãe previamente e que eu realmente fui piloto da Luftwaffe. O senhor pensa que devo continuar cavando mais fundo para tentar descobrir mais parafatos quanto a essa existência? Detalhe, não sou nem nunca fui racista nessa existência, o que indica já uma boa reciclagem consciencial. Olha, o que eu vejo é o seguinte, anota tudo isso e fica de olho, porque os amparadores estão mostrando para você alguma coisa que vai ter relação com isso. Precisa de olhar para você fazer assistência. Abra o olho na assistência. Professor, no verbete do DSC, em argumentário, página 27, poderia comentar o item 09, que é a técnica. Fazer a emenda dos contextos ou dos holopensenes, deixando tudo preparado para a próxima atividade, ou seja, empregando a técnica de desarrumar arrumando. Olha, essa aí é uma das técnicas mais bravas que tem para o povo desorganizado. É o que eu uso nas minhas coisas. Eu sempre uso as coisas já arrumando aquilo que eu estou desarrumando. Então, eu nunca deixo para trás as coisas desarrumadas. Esse é o caminho, é só você pensar o que você está fazendo, não precisa explicar muita coisa, o problema é vivenciar o assunto. Não tem erro nisso aí, é só olhar. Agora, em conclusão, página 27, poderia comentar o 9, leitura-ologia. Selecionar as obras escritas, livros, manuais, tratados, dicionários, periódicos, tese e até filmes, de acordo com o local. Alcova, toalete, sala de jantar, workstation,
biblioteca, livraria ou automóvel. Enfim, é você mexer em toda a inventariologia do seu material que você tem, ou seja, a sua pequena holoteca, e distribuir isso de acordo com as suas pesquisas. É isso que você tem que fazer. Agora, tudo depende daquilo que você faz e do material que você tem, é da sua inventariologia. Vamos trabalhar com isso. É isso que a gente quer dizer aqui de modo geral. A conclusão que nós estamos falando é sobre a prevenção, com o objetivo de aprofundar o tema sobre análise, que é a autocronoevoluciologia, quer dizer, um processo de você juntar a cronologia com a evolução, de maneira mais específica, pontual ou detalhista. Então, eu dou 10 posturas seletivas e pertinentes no universo autocronoevoluciológico. Então, por exemplo, só vou ler alguma coisa só para você ter uma ideia. Cobertor. Levantar do leito, deixando parte do cobertor puxado, já preparado para quando for deitar novamente. Essa é chata, né? Condicionador. Deixar o aparelho de ar-condicionado ligado para quando retornar ao quarto já estar na temperatura adequada para dormir. Aí você desliga o aparelho. Trinomiologia. Reunir os componentes do trinômio, leito, cabeceira, estante, instalado no quarto de dormir, inclusive com papéis, canetas e livro à disposição, para a pessoa escrever enquanto ela está na cama. Farmácia. Dispor os medicamentos ou fármacos separados no estojo, na estante, na sala de jantar, para as horas das tomadas, as refeições, durante o dia de jejum, o almoço e o jantar. Eu, como tomo muito desse remédio e reforço de processo alimentar, eu tenho isso tudo arrumado. Omnireplicação. Empregar a técnica da omnireplicação com sobressalentes utilitários à mão, ou estocados. Canetas, escovas, pasta, relógio e outro. Lá em casa eu tenho 5 relógios, cada um no lugar tem um relógio. Para eu saber os processos de horas, sem precisar ter problema. E outra coisa, tem relógio meu que é muito maior do que esse, assim, ó, a letra é desse tamanho. Lá dentro de casa. Agora, exaustor. Ligar o exaustor junto com o condicionador de ar após a faxina do escritório, quando se empregam produtos de higiene, para tirar o negócio, para evitar alergia no seu nariz. Aí. Memorando. Fixar por escrito com antecedência as orientações das tarefas de cada dia. Pendências. Manter consigo a folha de pendências a serem atendidas ao longo do dia. Nome de pessoas, objetos, atividades. Autopensanidade. Conservar o megafoco autopensênico, retilíneo, o tempo todo, através dos multimeios disponíveis a partir do fluxograma indicado aqui. Quer dizer, tem tudo aí. A pessoa não tem erro. Isso aqui é um teste, é uma técnica, é um processo prático. Ajuda a pessoa. Agora, Arlindo, eu entrego a professora Daiane a você. Daiane, na parafatologia, penúltima linha, o travão projetivo como raiz na ansiedade social e parasocial. Aqui, Arlindo, para a gente fazer uma análise assim, que o verbete ele vai tratar da ansiedade social nesse contexto, então, intrafísico, mas a ideia é a gente chamar a atenção também para os efeitos dele, né, os efeitos da ansiedade social num contexto, então, extrafísico. Então, o que vai acontecer? Se a pessoa aqui, na intrafisicalidade, ela tem receio da interação social, do contato social, isso vai repercutir também numa condição extrafísica. Então, se na condição intrafísica dispara uma série de sensações fisiológicas, emocionais no corpo da pessoa, igual, por exemplo, eu listo ali na página 4, a dor de cabeça, a inquietação, a sudorese, a taquicardia, a tensão muscular. Então, se isso acontece numa condição intrafísica, quando a pessoa, às vezes, se depara, né, projetada, às vezes, com uma consciex, às vezes ela pode ter a mesma reação automática. E aí aquilo acaba gerando um travão, porque aí ela encontra a consciex e acaba voltando para o corpo. Então, assim, eu lembro de um exemplo que aconteceu comigo. Eu saí do corpo lúcida, e aí eu estava bem contente. Eu saí do corpo lúcida, percebendo os barulhos, aquilo tudo. Aí, de repente, começo a olhar para o ambiente. Deixa eu ver quem é que está aqui. E, assim, meio... não estava, assim, muito claro. E aí, de repente, eu escuto, assim, começo a ver como se fosse um vislumbre de uma fisionomia. E eu escuto, assim, a consciência falar, sou eu.
Nossa, a hora que ela falou, sou eu voltei para o corpo imediatamente. Então, até hoje, eu não sei quem é que é a Consciex. Entendeu? Quem é? Então, veja. Então, às vezes, ela estava até contente que eu estava saindo do corpo lúcida, né? Então, foi ali testar uma abordagem comigo. Sou eu, né? Às vezes, era um amigo de tantas vidas, eu sou eu, voltei para o corpo rapidinho, né? Então, isso é um exemplo, né, que pode gerar ali um travão, né, esse travão projetivo. E na página 2, fatologia, a 4ª linha de baixo para cima, é o ataque de pânico. Uhum. Quer dizer, a ansiedade pode levar a isso? Pode. Então, assim, o verbete ele vai falar da ansiedade social, de modo geral. Agora, conforme a pessoa vai analisando assim o grau de ansiedade social, às vezes isso pode levar ao que a gente chama do transtorno de ansiedade social, ou ansiedade social generalizada, ou seja, aquilo já é mais grave, já é mais crítico. E se isso se intensifica, a pessoa pode chegar num nível, sim, de ter o ataque de pânico. Então, assim, eu vou ilustrar que tem 2 casos aqui que eu selecionei, que dá uma ideia assim dessa dimensão assim da ansiedade social, que às vezes é um pouco mais leve, e aí até chegar numa ansiedade social que é mais grave, né, que seria generalizada ou o transtorno em si. Então, olha só, então o primeiro caso ele diz respeito a um paciente, eu vou ler aqui, tá? 38 anos, solteira, é uma mulher, professora, queixava-se de pavor de preencher e assinar cheques ou tomar uma bebida na frente de outras pessoas. Passou a evitar sair com os amigos em função de não se sentir bem ao recusar bebidas, o que, segundo ela, poderia parecer estranho. Evitava usar cheques e também dirigir, por achar que iria tremer. O quadro iniciou-se aos 18 anos e a cognição mais frequente apresentada pela paciente é: eu vou tremer. Então, ela tinha medo de tremer, então, com isso, nesse caso, era uma ansiedade social até mais leve. Ela foi evitando outras interações e qualquer procedimento ali em frente ao público por medo, então, de tremer. Então, esse é um caso leve. Agora, olha o caso 2. Você vai ver assim que como é que ele pode chegar no nível de um ataque de pânico. Então, o paciente, esse já é um homem, 26 anos, solteiro, comerciante, apresentava queixa de muita dificuldade no relacionamento com as pessoas desde que era adolescente. Sua maior dificuldade era conseguir conversar com elas, o que passou a evitar, pois sentia-se muito mal, com tontura, sudorese, taquicardia, tremor, ondas de calor que subiam para a sua face, tensão muscular e dor de cabeça. Então, se a pessoa vai intensificando isso, ela pode chegar num nível de ataque de pânico. Agora, olha só, aí nessas ocasiões não sabia o que dizer, se podia ou não fazer perguntas, se a pessoa estava ou não gostando da sua companhia e sentia-se extremamente constrangido. Está vendo que a ansiedade já é mais forte aí, né? A ansiedade social. Pessoas que julgava serem mais inteligentes ou mais bem-sucedidas que ele, eram as que mais geravam constrangimento no paciente. A única pessoa com quem o paciente se conversava era uma antiga empregada, quando tinha reuniões familiares. Então, ele ficava no cantinho da casa e conversava com essa empregada, né? O restante da família ele até evitava. Nas poucas vezes que saíram, né, o paciente preferia ficar em casa com ela. Ele tinha um relacionamento de muitos anos e com essa moça ele preferia ficar mais em casa. Aí nesses lugares públicos ele se sentiu muito mal, achava que todos os observavam e que havia pessoas fazendo comentários dele, né, e até caçoando. Em uma ocasião em que foram ao restaurante, ele e a namorada, o paciente sentiu-se mal e vomitou. E por aí vai. Então, aí você já vê assim, um caso mais grave, né, da ansiedade social, né, que aí pode chegar num nível de um ataque de pânico mesmo. Uma coisa que eu queria mostrar é o seguinte: no dicionário aqui lusitano, que tem aí os processos dos axiomas e dos ditos populares de séculos de Portugal, diz uma coisa que explica tudo isso aí que está acontecendo em matéria de mulheres que encontram com os caras e que dá problema, e dá estupro, e etc, etc, etc. Então, eles dizem o seguinte, aqui o dito popular, muito antigo: a mulher que ama
quando dá o retrato, promete o original. Isso é a perfeição, é o que tem acontecido por aí. Todas essas donas que colocam retrato lá no Facebook, Google, não sei o que mais, papapá, tudo é prostituição isso aí. Está na cara. Aquelas que estão mexendo com isso. Não aquela que está se expondo, às vezes, um processo artístico, científico, uma coisa, não é isso. Eu estou falando aquela que põe o retrato mesmo para um cara que está conversando com ela, uma coisa. Isso é prostituição. Agora veja, são séculos que tem esse ditado. A mulher que ama, quando dá o retrato, promete o original. Isso é costume, usos, hábitos. É o processo da cultura. Agora, a portuguesa que eu estou falando, não é de jogar fora, não. Esse povo não é bobo. Tem um filme que está disponível na internet para a pessoa até baixar gratuitamente, chama Confiar, que conta a história de uma adolescente que começou nesses bate-papos, conversar. No caso, o cara era um pedófilo. Aí ela postou a sua foto, fotos até assim, com pouca roupa, isso tudo, e depois acabou sendo estuprada, aquela coisa toda. Gente, é bem interessante. Estavam me falando que essa semana uma moça aí que é estudante e falou para a professora lá, durante o carnaval agora que passou, ela estava no ponto de ônibus, um cara chegou com um revólver, levou ela no mato, estuprou ela e ela saiu. Ela está sozinha, a família não está aí. Ela fez o BO lá na polícia, mas depois ela desistiu, porque não tem jeito de ir atrás disso e está com medo do cara aparecer com aquilo, com um revólver na mão. Agora, veja, é moça séria, está estudando, estava esperando o ônibus, estava bem vestida, não estava se mostrando com nada. Isso é terrível, isso é aqui em Foz, agora, faz esses dias do carnaval. Não é fácil, não, a situação aí está braba. Se em Foz está assim, pensa bem nas outras cidades. Ela estava sozinha no ponto de ônibus. Não, tem que ser assédio, mas é que é um assédio generalizado. Essa não tem nada, não tinha nada de assédio. O processo é só a circunstância. Agora, quem força desse jeito? Pensa bem nos outros lugares. Então, por exemplo, uma mulher qualquer e ficar em ponto de ônibus sozinha está um perigo. Agora, isso foi durante o carnaval. Você sabe, muito aqui, então, tem matinho por todo lado, tem mata aí por todo lado. Então, como é que fica? É o negócio chamado em francês, o nome é rendezvous, né? É o processo, como é que fica? Isso aí aconteceu agora, me explicaram isso essa semana. A moça é toda, ela está sem saída. Ela não tem família aqui, está aí estudando. Não tem ninguém a quem apelar. Ela está com medo do negócio, porque o cara... E a polícia, você sabe de fazer o retrato falado, essa coisa, ela evitou. Como é que vai ser? Ela está com medo. Então, veja, esse cara vai continuar assaltando as mulheres por aí. Se diga esse ponto de ônibus em Foz agora. Quando chega a autoridade aqui, eu vou falar essas coisas. Esse aí, para mim, foi um caso terrível, porque a moça não tem nada, não pinta nada de ser prostituta, nem... Não é nada disso. É gente séria. E ela está sem saída, ela não viu jeito. Agora, a única coisa que eu mandei o recado é o seguinte, vê se ela não ficou grávida. Ela precisa de estudar o negócio. Hein? Não, ela fez porque, na hora excitada, ela fez. Depois, ela caiu em si e falou, o que eu estou fazendo? Isso é uma loucura, como é que vai ser daqui para frente? Você viu, Valdo, a repórter da Fox, que lá no Tahrir Square, na Líbia, faltou, ela estava apresentando, fazendo a reportagem da Primavera Árabe, faltou luz na câmera, e no meio do Tahrir Square, ela foi agarrada por 20 homens, estuprada, espancada na frente de toda a equipe, e foi televisionado isso. Uma repórter bem famosa da Fox News. Bem traumático. Agora o que a gente vê é isso, um cara com um revólver na mão, dia do carnaval, ponto de ônibus, aqui na cidade, negócio aí no centro. Como é que é isso? Como é que fica? Que coisa, não é? Aonde nós estamos? Como é que está o processo de mulher? O povo está
As Conselhos estão agitadas, entende? O negócio é terrível isso aí. Mulher tem que se cuidar. A aluna cada é vez mais. séria, uma aluna séria de faculdade, o negócio tudo aí, bem vestida, bem arrumada, não tinha nada daquilo. Estava sozinha. Então, cuidado com esse negócio de ficar sozinho em ponte de ônibus. Entra no primeiro ônibus, se você está ficando no fim, entra e vai ver o que dá, desce no outro lugar onde tem gente. Fica na outra parada, a hora que tem gente, entende como é que é? É o jeito. E aqui em Foz tem muito isso. Você vai ficar no ponto de ônibus, você espera e o Pois ônibus é, demora a não. passar. Eu acho que esse negócio de ponto de ônibus em Foz agora, a pessoa precisa de ver isso. Mulher tem que ver, cuidado. Esse cara está aí. Igual ele, deve ter outros. Professor, mas até que ponto, para tirar uma dúvida, até que ponto isso é algum tipo de acerto, alguma interprisão por ter sido ela? Não tem isso. nada disso, não. O negócio está assim, todo mundo está na interprisão. Se é mulher aqui, está tudo isso. Se você for pensar, esse negócio está errado. É o geral, é o social, está errado. Essa moça não errou em nada. Ela não errou em nada. Ela fez até o BO lá com o negócio. Agora, o problema é a hora que ela pensou, como é que faz? Minha família não está aqui, eu vou apelar para quem? Como é que eu fico com isso? Esse cara vai em cima de mim, ele me mata. Ela está com medo de morrer. Não é fácil, gente. Isso tudo é fato. Eu estou estudando, é fato. É a pessoa aí, tem tudo isso. Mas com discernimento, professor. Aqui, com discernimento, aqui, professor. Com discernimento, a gente não pode evitar essas situações? Quer dizer, as situações, o acaso, nós estamos Não, discutindo como é que o é que acaso. você vai evitar o caso dessa? Ela não devia ter ficado sozinha no ponto de ônibus. Não é confiável. Então, na verdade, é uma questão Agora, de se escolha. uma mulher estiver, então, mostrando as pernas ou qualquer coisa, é pior ainda. Ela não estava. O problema dela, o erro da história toda, da circunstância, ela estava no lugar errado, na hora errada, que é o ponto de ônibus sozinha. O problema é esse. Abra o olho com isso. Eu agora vou começar a falar nessas coisas em ponto de ônibus aqui em Foz. E as autoridades chegar aí da prefeitura, esse povo todo, eu vou falar, olha esse ponto de ônibus, está uma vergonha. Eles estão atacando as mulheres agora assim. Por isso que aqui houve essa dança aí, para chamar a atenção contra esse assédio às mulheres, que está demais, né? Por todo lado, né? É o mundo inteiro. Mas agora veja em Foz com essas coisas todas. Eu que sempre falei tão bem aí do verde, agora eu estou vendo que o verde está facilitando o crime. Porque Professor, aqui é uma cidade que tem mais verde. deixa eu ver como é que está o negócio. Eu vi uma reportagem agora, acho que foi no Fantástico, e o pessoal aqui no Paraguai agora estão vendendo dinamite. Eles pegam dinamite de lá das pedreiras do Paraguai e vendem para os bandidos aqui no Brasil para estourar caixa eletrônica. Quer dizer, o Paraguai está se especializando em outras alternativas. A questão da Conselho, o negócio está aumentando de uma tal maneira que está perdendo controle. Surge uma ideia fascinante para a Conselho, os outros já vêm e assessoram. E outra coisa, dinheiro, né? Dinheiro vivo, isso aí. $150 uma banana de dinamite. Agora, nós temos que falar, tem que abrir o jogo. O povo que chegar aqui, eu vou falar com isso, sobre o processo. Eles têm que dar um jeito nesse ponto de ônibus aí, ver o que faz com isso. E a polícia também, tem que aumentar o policiamento ainda mais aí. Não tem saída, isso aí está muito perigoso. O pior da história é que o estupro foi feito pertinho do ponto de ônibus. Está tudo verde, entrou no meio da mata, acabou. Como é que faz? Mas aqui a gente não vê polícia. Agora, lá deve ser já lugar de rendezvous, que esse cara deve estar fazendo isso com outros, ele fica lá de olho. Apareceu outro. Professor. Agora, lá no BO, ela falou onde é que foi, o ponto de ônibus, essa coisa toda. Vamos ver se eles tomam uma atitude, não é preciso ver. Que acontece muito, o aluno que estuda em faculdade, no último horário, os professores também têm que ficar vigilantes para não prender o aluno até o último tempo, porque às vezes ele pega o último horário e ele não tem outros colegas que vão esse caso juntos. dessa moça foi de dia, com sol e tudo. De Tudo dia que claro. aconteceu isso com ela? Não tem nada de ser no fim, não. É. Foi de dia. Mas porque era carnaval, né? Agora foi dia de carnaval. Não, dia de carnaval não. É porque às vezes ali não tinha ninguém. Ela ficou isolada por causa do dia do carnaval, mas não tem nada. Mas esse negócio de ficar, eu passo de carro aí, a gente vê. Às vezes tem mulher isolada esperando o ônibus. É.
O negócio é... Como é que fica isso? Isso aí tem que ser visto. Ninguém nunca tinha me falado desse negócio de ponto de ônibus desse jeito. É a primeira vez que eu escuto. Agora, em Foz, como é que fica? Precisa orientar também para cortar o mato, porque às vezes o matagal vai crescendo atrás do ponto de ônibus e a prefeitura não faz nada. Então, isso também, essa limpeza... Agora, o problema é que eles têm que olhar mais é policiamento em certos locais que tem, assim, mais isolado. Isso aí é que é o perigoso. Outra coisa, ninguém percebeu nada. Outra coisa, esse ponto de ônibus não tem câmera. Como é que fica? Vocês estão entendendo o drama? Eu fui dormir pensando nessa dona. Que condição terrível. Se eu tivesse no lugar dela também, eu estaria com um problemão. Isso é terrível. Olha a circunstância desse evento, desse processo. É terrível isso. Daiane? Oi. Na parte do tratamento, no item 3, na ortopensenidade, efetuar o diagnóstico, reestruturação ortopensênica das crenças automáticas. O que você está aí considerando como crenças automáticas? Aqui no contexto da ansiedade social, assim, a pessoa que tem ansiedade social, aí nos seus diferentes níveis, vai apresentar diferentes crenças. Aí tem uma que, assim, ela é bem frequente, que a pessoa, ela tem medo daquela exposição porque ela espera sempre um julgamento negativo. Então, isso é uma crença dela. Então, ela vai se expor em alguma situação e ela sempre espera, então ela dispara todo o contexto ali fisiológico dentro do corpo dela, porque ela já espera uma reação negativa das pessoas, um julgamento negativo das pessoas. Então, isso é uma crença. Então, na hora que a pessoa vai para a terapia, um dos papéis ali do terapeuta é conseguir mapear quais são essas crenças disfuncionais. Igual daquele caso 1 que eu li, a pessoa pensa, eu vou tremer, então eu não vou fazer tal coisa porque eu vou tremer. Aí as pessoas vão perceber que eu estou tremendo, vão perceber que eu estou ansiosa, então eu não vou fazer aquilo. Então eu vou tremer. É uma crença Seria dela. os próprios condicionamentos, os apriorismos da própria... Ok, obrigada. Exatamente. Então, esses pensamentos automáticos vão, até certo ponto, desencadear as reações fisiológicas. Sensações. Aí a pessoa começa a sentir que ela está ansiosa e aí ela quer sair daquela ansiedade. O que ela faz? Foge. Escapa. Né? Então, ela vai para a fuga, vai para a esquiva, que é o que a gente chama. Daiane. Na página 2, para a patologia, segunda linha, você fala aí da autoinibição energossomática provocada por meio de ansiedade social, né, do travão parapsíquico, né? Como é que se dá isso? Dificuldade de troca energética, de esterilização, de absorção? Tem alguma coisa específica que você possa ver dentro da energossomática que está associada a isso? Vou falar assim do que eu percebo dentro da minha experiência, tá? Então, a pessoa que tem essa inibição aqui, em função da ansiedade social, ela tem dificuldade para soltar as suas energias. Então, ela chega no ambiente, às vezes ela é uma pessoa que tem muita energia, tá? Quem conhece a pessoa, quem convive, sabe, a pessoa tem muita energia. Mas, às vezes, ela chega no ambiente, está cheio de gente, vai entrar ali em algum tipo de interação. Então, ao invés da pessoa manter ali as suas energias expandidas, né, continuar chamando a atenção, ela retrai as energias, né, então toda a força presencial da pessoa diminui e ela fica ali mais quietinha, tal. Mas não é porque ela não tenha energia, não, ela simplesmente, ela mesma faz isso, por um comando mental, retrai. É como se fosse uma pessoa que só funciona bem energeticamente quando ela está sozinha, quando ela está no meio do grupo. Também, ou ela vai funcionar bem energeticamente depois que ela esquece de prestar atenção nos sintomas de ansiedade dela e ela esquece aquilo e aí às vezes ela vai se soltando. Mas às vezes num primeiro momento o que você percebe é uma inibição. Então ao invés da pessoa mostrar quem ela é, o que ela faz? Ela retrai. Então não é porque falta energia, porque tem pouca energia, não, ela mesma faz esse movimento de auto-inibição, uma retração das suas próprias energias. Porque se você for olhar aqui, no caso da pessoa que tem ansiedade social, ela não gosta de ser o centro das atenções. Então é como se ela vivesse num conflito, porque ela não gosta disso,
mas ao mesmo tempo ela vê que às vezes aquilo vai ser uma oportunidade para ela melhorar uma porção de coisas. Então ela não gosta, ela tem medo daquilo, mas ela gostaria de passar por aquela experiência e ser o centro das atenções. Mas aí ela, na hora H, às vezes ela retrai. Então, por medo assim de chegar nessa condição de ser o centro das atenções, ela se inibe energeticamente. Então isso é um exemplo. Agora aqui, ó, só para mostrar para vocês como a vida moderna está difícil, tem um desses aforismos antigos que foi para o espaço, de vida a vida moderna. Olha só, eles falavam o seguinte: a raposa tem 7 manhas, e a mulher, a manha de 7 raposas. O que adiantou para essa moça, com toda ser mulher, saber tudo, não adiantou nada. Isso é a vida moderna, está muito difícil a vida moderna. Vocês estão entendendo? Eu vou ler de novo. A raposa tem 7 manhas, e a mulher, a manha de 7 raposas. Ela não teve manha nenhuma aí, não adiantou nada, o negócio tudo errado. Como é que fica? Vocês estão entendendo? Daiane. Oi, Daiane. Aqui na página 2. 5. Oi? Na página 2, na tecnologia. Página 2, né? Tecnologia. Na terceira linha, a última, final, as técnicas de manejo de estresse. Qual que técnicas são essas? A técnica de manejo de estresse é a técnica da pessoa, por exemplo, ela tem ali, ela detectou nela, vou falar no caso da ansiedade social, ela detectou nela níveis de ansiedade social, tá? Socorro. E aí o que ela faz? Tem um nível lá que é o nível máximo da ansiedade social. Ela fala, não, isso aqui eu não faço, porque isso aqui eu morro de medo, me gera todas essas reações, aqueles sintomas, eu não faço. Então não adianta a pessoa trabalhar a ansiedade social. É por isso que ela tem maior dificuldade. Então, o certo é ela fazer um manejo desse estresse. Então, então vamos ver aí o que eu consigo. Então, ela começa com uma coisa. Então isso aqui deu. Não morri, estou viva. Aí ela, então vamos para outra coisa, um pouco mais difícil, um pouco mais de exposição. Aí ela vai e se sai bem. Aí ela vai aumentando o nível de exposição. Aí, às vezes, acontece alguma coisa, deu tudo errado. Aí ela, ai caramba, deu tudo errado. Aí ela tem que manejar aquele estresse. Não, peraí, deixa eu fazer isso de novo. Porque se eu me esquivar dessa situação, se eu fugir dessa situação, o que vai acontecer? Eu vou me privar de alcançar o sucesso numa outra condição. Então a pessoa tenta de novo. Então isso é um manejo do estresse. Mesmo que às vezes aconteça alguma coisa errada, a pessoa tem medo de passar pelo ridículo e aconteceu lá uma situação que infelizmente ela passou pelo ridículo. E aí? Ela vai ficar nisso ou ela vai para uma nova tentativa? Esse é o manejo do estresse. Ela vai para uma nova tentativa para poder lidar melhor com aquela situação, ter ali jogo de cintura, né, com aquela situação. Então, essa é a ideia aí do manejo do estresse. Então, ela vai aos poucos, devagar e sempre. Né? Daiane, aqui na página, a primeira página, página 1, da pensenologia, o último item, você coloca a autopensenidade catastrófica, aumentando a ansiedade social. Pode dar características aqui? Aqui é o seguinte, assim, essa autopensenidade catastrófica é porque um dos centros, assim, ou uma das crenças da pessoa que tem um transtorno de ansiedade é a preocupação com o que os outros vão pensar dela. Então, ela fica sempre com isso na cabeça. Né? Então, o que os outros vão pensar? E se eu fizer alguma coisa errada, o que os outros vão pensar? Então, no fundo, ela está pensando no seu autodesempenho. Ela não está pensando na assistência que ela pode fazer, na ajuda que ela pode fazer, não, ela está pensando no seu desempenho ali pessoal. E aí o que vai acontecer? Dentro disso ela pode entrar nessa pensenidade catastrófica, que é, não, mas se eu for fazer tal coisa, se eu for defender lá o verbete, vão fazer uma pergunta para mim que eu não vou saber responder. E aí, como é que vai ser? Não vou saber responder, imagina, vou ficar vermelha, eu não vou apresentar nenhum verbete não. Entendeu? Então, assim, aí são exemplos. Aí ela fica presa nessa pensenidade catastrófica, pensa sempre o pior, e aí é como se ela puxasse o pior. E às vezes aquilo pode até acontecer.
E aqui, quando coloca você na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, seria a falta de autovivência? Seria a falta, e assim, a autovivência do estado vibracional vai ajudar a pessoa a sentar. Ela está sentindo os sintomas de ansiedade. Aí o que ela faz? Se ela tiver ali um pouco de discernimento, ela mexe com o estado vibracional, ela vai se acalmando. Então ela fala, não, isso aqui está me causando um desconforto, mas isso não me mata. Então, peraí, vou mexer com as energias, e aí ela vai se acalmando. Porque aí eu pergunto, o que acontece com o binômio assim-desassim, por exemplo, nesses casos? Então, é nessa linha. Então, se a pessoa está com algum tipo de assimilação, então ela vai e parte ali para o estado vibracional, né? Então, se aquela assimilação está gerando algum tipo de inibição social, ela vai usar a técnica que a gente sugere. O estado vibracional ajuda a acalmar as energias e as sensações de ansiedade tendem a diminuir, né? Professor, penso ser a dispersidade o momento no qual a consciência passa a aproveitar nas 24 horas do dia seu próprio tempo evolutivamente devido à autopredisposição interassistencial. Para além do tempo cronometrado, a noção do tempo da consciência é relativa à sua condição intraconsciencial. O pré-desperto, sofrendo ainda de mini e autoconflitos, percebe o tempo de modo diferente do desperto. Quem está sofrendo sente o tempo parado. E o senhor pensa disso? Olha, isso aí é relativo, porque depende muito da lucidez da pessoa. É muita gente lúcida que não tem ainda a desassedialidade permanente total. Agora, outra coisa, muita gente também às vezes é desperto, mas não faz a assistência que devia. Tudo isso é possível. Ele se defende, mas não ajuda. Então, isso tudo aí é relativo, precisa de ver cada caso em particular. Qual o dicionário da língua portuguesa que o senhor recomenda? Poderia expandir o assunto? Não preciso. É só olhar isso. Por favor, vocês aí do estúdio, mostra aqui, ó, o Weiss e o Sacconi. Por favor, põe aí, para a turma ver. Tá ok? Colocaram? Acharam onde é que estão os dicionários? Por incrível que pareça, eu estou com os 2 dicionários aqui para responder a pergunta. Essa é boa, né? Coincidiu dessa vez. Olha, o maior é esse aqui, o Weiss. Eu conheci o Weiss, ele é fora de série. E esse dicionário dele é o maior que tem na língua portuguesa para a gente fazer consulta. É lógico, como todo dicionário, é cópia de muitos outros. E ele sempre tem deficiência, sempre falta uma palavra ou outra, é assim. E esse aqui é o Sacconi. O Sacconi já tem expressões nossas da conscienciologia, esse aqui é mais recente. E esse é controvertível, porque ele fala as coisas, ele tem posicionamento, ele tem estilo, ele é muito sério, o Sacconi. Então, vale a pena ver. Tem muita coisa interessante para a gente aprender com esse dicionário dele. Então, esses 2 é que são os bons. Olha lá, ó, Sacconi, olha lá, está bonito o caso, do jeito que está. Foi eu mesmo que coloquei o dicionário aí, não brinca não. Agora, professor, um evoluciólogo, quando consim, mantém contato com os serenões? Sim. Por que o Zéfiro tinha mais acesso aos serenões do que o evoluciólogo? É porque eu tenho parente no meio deles. Olha bem que eu tenho gente que são amigos, né? Eu sou mais ou menos disso. Agora, veja, eu estou perto da evoluciologia, eu acho que eu estou trabalhando na base da semiconsciencialidade atualmente. Então, já estou mais ou menos dentro do métier. Já tem um pé lá dentro, não é isso? É assim que a gente fala? Estou mais ou menos, vamos dizer, marcado, né? Pintado dentro da situação. Vamos ver o que vai dar com o tempo. Eu confio que vocês vão me ajudar. Daiane, aqui na primeira página está escrito que a preocupação meticulosa provoca ansiedade social, é isso, né? Onde que você está lendo? Aqui na etimologia, a segunda linha. Na etimologia. Aí eu te pergunto o seguinte, porque em vários momentos, em muitas situações, a gente precisa de uma preocupação meticulosa e até diria que a ansiedade não é de todo mal. Então, quando tu diz isso como uma questão, acredito eu, negativa, quando a preocupação meticulosa é positiva, e até que ponto eu posso considerar a ansiedade como uma coisa positiva?
e evolutiva. Então, em algum nível, é aquilo que eu estava colocando assim anteriormente, em algum nível, essa preocupação aqui meticulosa, ela pode te ajudar. Então, por exemplo, você vai dar uma aula, né? Então, aí você tem um assunto ali para falar, né? Para explanar. Aí você vai fazer aquilo de qualquer jeito ou você vai ter algum nível de preocupação em aprofundar aquele assunto, estudar melhor aquele tema, para que você... para que aquele conhecimento ele possa ser melhor explicitado e as pessoas que estão ali possam ter um aproveitamento maior. Então, se você pensar nesse exemplo, essa preocupação meticulosa, ela vem ao seu favor, vem te ajudar. Agora, o que a gente está chamando aqui a atenção é esse excesso. Então, a pessoa, ela deixa de fazer uma série de coisas ou deixa de ter uma série de interações sociais porque ela tem medo, porque ela fica presa nisso que a gente coloca aqui na definição. Ó, é um medo acentuado e persistente de exposição, de ser julgado, avaliado ou agir de maneira inadequada ou ridícula na presença de pessoas. Então, a pessoa fica presa nisso. Então, pelo fato de ficar presa nisso, ela se limita numa série de possibilidades. Então, você pode pensar assim, a pessoa vai lá fazer um curso de inglês. E aí, naquele curso de inglês, ela precisa falar. E, às vezes, ela está aprendendo, ela vai ter uma série de pronúncias que vai sair tudo errado. E aí, ela vai ter que fazer isso na frente de todo mundo, na frente dos colegas. Se essa ansiedade social ela é extrema, ela já vai partindo, já fica maior, o que vai acontecer? A pessoa já nem vai se inscrever no curso de inglês. Entendeu a relação? Então, assim, ela tem uma preocupação? Ela tem. Só que isso é excessivo e chega num nível que limita a pessoa, né? Então, ela poderia deslanchar numa série de coisas, mas aquilo limita. Tá? Então, essa é a ideia que a gente quer chamar a atenção aí. Porque, na verdade, existe uma diferença entre a ansiedade social e individual, certo? Então, a social é só quando eu tenho medo de me expor. Eu posso ser ansiosa individual. Pode. Tá. Ansiedade, a gente tem uma série de formas aí de ansiedade. Essa que eu estou chamando a atenção aqui é essa que envolve algum tipo de interação. Então, por exemplo, a pessoa pode cantar muito bem sozinha no chuveiro, mas aí ela tem uma voz super bonita, super afinada, tá tudo certo. Mas aí você pega essa mesma pessoa e coloca na frente de outra. Ah, então canta, fulana, canta, você canta tão bem. Eu não vou não. Então ela já acha que não canta bem e aí ela não consegue, trava. Então isso já envolve um nível de ansiedade social. Por quê? Porque é o desempenho na frente da outra pessoa. É uma exposição que envolve a outra pessoa. Entendeu? Agora, o que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é que assim, a gente está falando de uma ansiedade social, só que assim, o que a gente conhece, o que a ciência explora bastante é essa ansiedade que envolve aqui a condição intrafísica. Só que no nosso contexto, a gente não está sozinho. Então, o que vai acontecer? Eu vou estar interagindo o tempo inteiro com uma série de consciências. Então, se essa ansiedade social ela já me pega aqui nesse contexto intrafísico, você imagina como é que é isso extrafisicamente. Então, assim, aí a gente já está avançando com o conceito, né, no sentido dessa limitação maior. Por isso que eu falo aqui na definição, ó, gerando comprometimentos na manifestação holossomática. Então, é o soma que é afetado, é o psicossoma da pessoa, são as energias e é o mental soma, né? Então, essa é a ideia aí para a gente chamar a atenção. Alô, Valdo, aqui no dicionário, na parte introdutória, já é quase um verbete completo. Mas para poder transformar e aplicar o mega-atributo, o tempo como mega-atributo da consciência, precisaria, no mínimo, a auto-organização associada a uma lucidez temporal. É necessário. Né? É necessário. Senão, não se usa nesse nível, né? Não fica, vamos dizer, profissional. Né? É muito amador ainda. Né? É um pulo, né? Tem que ser por aí, né? Passado, 1000 reflexões. Presente, 1000 decisões. Futuro, 1000 opções. Tempo, mega conselheiro sábio.
para ser mega conselheiro, o Isso cara aí é tem que assim, ter isso aí, tudo. né? Senão não tem jeito. Daiane, aqui na página 1, na tributologia, você coloca o predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento quanto à inteligência social, que é o contraponto. Então, o que você pontuaria para a pessoa que tem ou que suspeita que tem algum tipo de ansiedade social, para saber qual o contraponto disso, o que ela deveria desenvolver, o que a pessoa que tem inteligência social, o que ela tem, quais são as características da inteligência social? Aqui, João Paulo, assim, a primeira coisa que a pessoa pode fazer é chegar nesse diagnóstico se ela tem ou não ansiedade social. Então, esse é um primeiro passo. Então, quando a pessoa chega nesse diagnóstico, então ela já começa a entender muito da sua manifestação, muito do modo como ela funciona. Então, essa é a primeira coisa. Aí, tendo isso, ela pode partir para aqueles itens que eu chamo a atenção aqui, que é o tratamento, né? Se aquilo é mais forte. Então, faz ali aquele tipo de tratamento, aqueles tratamentos que a gente está indicando aqui no verbete. Agora, além disso, eu também chamo a atenção aqui em algum lugar para educação recíproca, reeducação recíproca, que é o quê? É você conseguir aprender junto com a outra pessoa e a pessoa aprender junto com você. Então, a tendência da pessoa que tem ansiedade social é ela, às vezes, se isolar, ela diminuir as suas interações e, com isso, ela diminui a quantidade, vamos colocar assim, de reeducação recíproca. Tanto ela deixa de ensinar, quanto ela deixa de aprender. Então, as duas coisas. Então, essa inteligência social, ela vai passar por esse movimento de reeducação recíproca. É a pessoa conseguir ficar à vontade com a outra pessoa. A pessoa conseguir fazer ali de uma interação, ou tirar daquela interação uma série de aprendizados. É assim que eu vejo esse outro lado, né, dessa habilidade social, essa inteligência social. Tá? Daiana, na página 5, aí, em argumentologia, no item ortopensenidade, você poderia ampliar aí essa ideia da reestruturação autopensênica das crenças automáticas? Isso, então aqui, Márcio, é a pessoa primeiro fazer aquele diagnóstico de quais são as suas crenças, quais são as crenças pessoais relacionadas a essa ansiedade social. Então, uma das crenças é ela achar que ela, por exemplo, ela supervaloriza os trafares e desvaloriza os seus trafores. Então, ela acha que é incompetente, ela acha que o que ela vai fazer é insuficiente, ela acha que nunca está bom, ela acha que se ela fizer algum movimento de exposição, as pessoas não vão gostar, vão ter reação negativa, vão dar feedback negativo. Então, tudo isso são pensamentos automáticos que vão passar pela cabeça da pessoa, no caso aqui que tem ansiedade social. Pode passar também na cabeça de outras pessoas com outros problemas, mas no caso da ansiedade social isso é bem forte. Então, a pessoa se depara com uma situação de autoexposição, automaticamente na cabeça dela, todos esses pensamentos passam bem rápido. E aí ela começa a ter as reações ali de ansiedade. E aí ela decide, ou ela enfrenta aquela ansiedade que ela já começa a sentir em função do que ela pensionizou, ou ela fala, agora não. Deixa para depois, eu ainda não estou preparada, vamos esperar mais um pouco, deixa eu ler aqui mais uns 5 livros. Né? Então, aí ela vai adiando, protelando, né? Se esquivando daquelas situações. Então, quando a gente consegue chegar nesse autodiagnóstico, fica mais fácil, porque a pessoa se pega naquele pensamento automático. Ela fala, opa, espera, como é que eu penso, então, diferente? Aí, uma das técnicas para a pessoa fazer essa reestruturação é, por exemplo, pensar o seguinte, Então, ela vai fazer alguma coisa, né? Vai defender um verbete, que é o exemplo aqui. Então, ela pensar, a pior coisa que pode me acontecer é... Então, ela vai listando, eu dar um branco, eu perguntar um monte de coisa que eu não sei, eu ter ali um piriri e ter que parar de defender o verbete lá no banheiro. E a pessoa vai pensando essas coisas todas, né?
E aí, depois que ela fez uma lista de tudo de pior que ela acha que possa acontecer, ela pega, põe vírgula naquilo tudo e pensa, não, mas eu consigo conviver com isso. Se isso me acontecer, eu consigo sobreviver, eu consigo conviver com isso. Então, o que ela faz? Ela faz um movimento de reeducar a sua pensanidade, né? Porque aquilo é automático. Tá? Não sei se ficou claro. Não, está claro, obrigado. Tá. Professor Valdo. Professor Valdo, DAC. Sim. Tânia, aqui em cima. No DAC, ainda introdutório. Aqui na 1, 2, 3, na quarta linha, assim, de baixo para cima, o senhor colocou uma frase assim, na terceira idade biológica, então isso me interessa. O tempo se impõe, aí está errado aí, se impõe a pessoa. É um S. Eu queria o tempo D, quer dizer, o tempo D podia ser um universo, né? O tempo D, um universo. Não, aí é o tempo que se impõe a pessoa. Se impõe. Eu digo o seguinte, uma pessoa idosa é diferente do moço, porque essa pessoa idosa, ela se coça mais e ela dá mais descarga no banheiro. Não, eu isso falo é relevante? Por aí. Uma pessoa idosa, ela se coça mais e dá mais descarga no vaso sanitário. Professor, isso é relevante? Se coçar e dar mais descarga? Eu acho que é super relevante o tempo. Outra coisa, você pode colocar sobre o problema de oitentão, que eu sou oitentão, eu posso falar aí uma semana inteira. O problema todo é o seguinte, o tempo para uma pessoa na minha idade é importantíssimo. É muito mais importante que para os jovens. Os jovens não pensam em tempo. Agora eles vão chegar lá, se eles souberem usar o tempo. Porque se não souber, eles vão gastar a vida, nem chega a oitentão. O negócio é chegar nos oitentão, aonde eu estou. Porque isso aí eu posso falar de cátedra, né? Eu quero chegar. Exemplo. Eu quero chegar, eu acho que meus colegas também, dos 65, 65. Pois é, você está chegando. A gente está querendo bem também feita, chegar. Bem séria, né? Vamos nessa. Agora, prepare-se, vai ter que ir ao banheiro, vai dar mais descarga e vai se coçar mais. Se coçar. Tá. Isso é inevitável. Muito obrigada. Por mais que a gente faça higiene, tudo isso, você ainda tem coceira. Agora, eu não faria o pior, né? Que são as dores. Todo mundo tem dor. E são dores assim, que você não marca, não sabe, é tudo rápido. Vem, vai, vem, vai, vem, vai. Tem a opção delas, todo lado. Agora, o que dá mais é em articulações. O que o povo reclama mais, a pessoa de idade, é dor lombar, né, nas costas. Mas agora o que tem mais mesmo é processo de articulação. Agora, eu levo isso tudo assim na flauta. Não tenho fazendo piada das coisas, porque esse negócio de dor é uma bobagem. Ontem eu fui lá para ver meu processo de ouvido, para ver se tinha cera. O homem falou, não, está tudo limpinho, doutor, não tem nada. Agora eu vou fazer um negócio para ver, porque eu tenho zumbido devido ao acidente que eu tive. Mas eu tenho desse lado que foi meu acidente. Agora, de vez em quando, está me dando um zumbido diferente, como se fosse uma coisa... Mas eu quero ver o que é isso, que negócio é esse. Isso aí é bom ver, né? A ver o que é. O processo que eu falei com ele é o seguinte, eu fazia prevenção. Isso não está me incomodando tanto, de vez em quando eu tenho. Agora, eu já vi o seguinte, se eu ficar no lugar que tem muito ar-condicionado daqui, que vem assim direto para esse lado, eu tenho depois alguma coisa aqui, como se mexesse no tímpano. Entende? Só desse lado. Então, tudo a gente tem que estar olhando. São coisas diferentes. Agora, zumbido eu tenho, mas eu sei viver com o zumbido. Não, se tiver, o que eu tenho visto é o seguinte, é o ar. Entende? Se abaixa a temperatura desse lado, se eu estou muitas horas trabalhando no ar-condicionado lá e no computador, depois eu sinto. Então, o que eu faço? Eu mexo na articulação, isso aí afeta. Então, pode ser que tenha alguma coisa com a temporomandibular aqui, com o processo do ouvido. Outra coisa também, se eu deitar desse lado, vai esquentar aqui do sono. Então, qualquer coisa, você tampa aqui, esquenta, melhora na hora. Entende?
Agora, tudo são golpes que a gente tem que lidar, né? O colega ontem estava falando, que é o otorrino, né? Ele falou para mim assim, não, ó, isso aí você está certo em pensar na questão da prevenção. É bom examinar. Agora, ele examinou tudo aqui dentro e tal. Agora, ele não falou nada dos pilares da glote. E eu que estava olhando, porque há 10 anos eu fiz, o especialista lá em Belo Horizonte olhou e falou assim, ó, foi em São Paulo, você está com um pouquinho de calcificação do lado esquerdo. Eu olhei ontem, a hora que apareceu na televisão, está lá um pouquinho mais branco, mas não houve alteração em 10 anos de nada. Agora, o que afeta esse processo todo é o refluxo que eu tenho. Isso aí é ruim por causa das secreções que ficam. Ó, isso aqui, ó. Isso aí que não é bom. O ideal seria estar tudo limpo. E eu não consigo mais, essa limpeza aí não dá para secar esse negócio todo. Não dá. Agora, outra coisa que a gente precisa é tomar mais água. Por exemplo, ó, uma pessoa idosa toma mais água. Pelo menos 1 tonelada de água a mais do que o jovem, por mês. Como é que é? Para quê? Tem uma opção de comer, o negócio todo aí é o que a gente come, né? Tem que examinar isso. Isso aí é que tem que examinar muito, com calma. Agora, outra coisa também é você saber a hora que você vai dormir. Não pode ser em seguida. Você comer e dormir vai te dar problema. Outra coisa, eu tenho o travesseiro alto. Isso também me ajuda. Eu faço o que eu posso com as coisas, agora tudo é até divertido, porque a gente está estudando, né? Fico me estudando. Hoje eu sou uma cobaia para mim mesmo, para eu mesmo. É a vida. Agora, vale a pena, por causa da minha disposição, eu mantenho disposição. Sou uma fera em matéria de as coisas que eu faço, entende? É o jeitão. Daiane, aqui no B, por gentileza. Lá na página 3, em fobiologia, o terceiro item, gelotofobia. Essa gelotofobia é o medo do ridículo, o medo de ser ridicularizado. Então, isso tem relação aqui com a ansiedade social, né? Então, é bem próximo, né? Se a pessoa ficar presa nisso, ela não faz mais nada que possa gerar alguma situação de ridículo para ela. Então, ela trava mesmo. Aí, até para ajudar nesse sentido, eu quis chamar a atenção ali na frase enfática para o autoconstrangimento terapêutico, né? Para a pessoa já começar a mudar um pouco essa forma de pensar com relação ao constrangimento, que não necessariamente aquele ridículo que ela vá passar, ou aquela situação que possa ser aparentemente ridículo, que aquilo ela não vai tirar nenhum aprendizado, né? Pelo contrário, ela pode tirar muito proveito. E às vezes aquilo vai parecer para ela ridículo, mas não necessariamente é. Entendeu? Então, assim, é para já a pessoa começar a trabalhar nesse sentido, se tem relação com essas fobias aí. E aí, logo ali embaixo da frase enfática, na questionologia, você fala lá de sintomas circunscritos ou generalizados, né? Então, ou ele é circunscrito ou ele é generalizado, né? Você pode explicar um pouco? É porque, no caso da ansiedade social, você tem o transtorno da ansiedade social, que aí você já tem os sintomas de ansiedade mais generalizados. Aquilo já é mais constante, já é mais comum, pega uma série de atividades que a pessoa faz. Então, aí entra nisso que a gente chama de generalizado. Agora, a pessoa ela pode ter uma ansiedade social com sintomas circunscritos. São algumas coisas que pegam. Então, por exemplo, ali na página 4, tem os itens relacionados à esquiva. Então, são 4 itens aqui. Então, tem autoexposição, constrangimento, heterocrítica e interação. Às vezes ali o último item, interação, a pessoa ela tem um sintoma de ansiedade com relação a conhecer pessoas novas. Aquilo é circunscrito. O resto tudo ela até consegue se sair relativamente bem, mas na hora que ela vai conhecer pessoas novas, às vezes ela tem ali um pensamento disfuncional, eu não vou saber o que eu vou falar. Eu não vou saber que assunto eu vou conversar com essa pessoa.
E aí ela trava naquilo. Então, é uma ansiedade social ali específica, num ponto ali mais, né, detalhado ali. Mas... Aí, nesse caso, se ela tem alguma coisa assim, mínima, porque eu não sei, pode ser que a pessoa não tenha nada, né, 100%, mas pode ser que ela tenha 1% ali. E aí, no caso, ela já se enquadra no diagnóstico do TAS? Como é que é esse processo? Não, para ela ter, assim, para ela entrar nisso que a gente chama de transtorno de ansiedade social, aí ela já precisa apresentar, dessas características que eu coloco aqui na esquiva, ela já precisa apresentar uma quantidade maior. Não sei se todas, mas uma porcentagem maior. Aquilo é mais comum, aquilo acontece com maior frequência, né? Então, tem os níveis de ansiedade que a pessoa sofre em relação àquilo. Então, ela vai avaliar. Ela se esquiva sempre ou ela sente muito mal-estar diante dessas situações? O que acontece com ela? Então, a partir disso, a gente consegue ali chegar. Ela tem um transtorno da ansiedade social. Ou não, ela tem ansiedade social. Aquilo é mais leve, ela já consegue fazer um nível de autoenfrentamento. Então, é nessa linha. Até assim, para ilustrar, eu vou pegar aqui esse livro que chama Vencendo a Ansiedade Social. Então, tem um capítulo aqui que vai colocar uma série de questões para a pessoa ajudar a descobrir se ela tem ansiedade social. Então, eu vou ler algumas, tá? Então, algumas que eu fiz o diagnóstico comigo mesmo, tá? Há algum tempo. Então, por exemplo, ficar nervoso ou desconfortável quando está com outras pessoas impede você de fazer as coisas que quer? Aí a pessoa, opa, será que eu tenho isso? Será que eu não tenho? Ela avalia. Tem 15 itens. Se a pessoa responder sim a qualquer uma dessas questões, já é para ela começar a desconfiar de algum nível de ansiedade social. Olha outra, Você limita o seu envolvimento com as pessoas por medo de deixar que conheçam você? Você se preocupa com a possibilidade de as pessoas não gostarem de você se realmente lhe conhecessem? Por aí vai. As pessoas costumam comentar que você é quieto, inacessível ou retraído em reuniões ou interações sociais? Mais uma. Você costuma recusar convites para eventos sociais porque sabe que se sentirá desconfortável se for? Então já começa a aparecer mais ansiedade social. Agora um que é bem engraçado aqui, quando você faz planos para ir a um evento social ou uma atividade profissional que envolva outras pessoas, você sente alívio se for cancelado? Então por aí a pessoa já consegue avaliar o nível da sua ansiedade social, porque o ansioso, a pessoa que tem ansiedade social, ela é assim. Então alguém pergunta, você quer ir na festa? Na festa? Mas quem vai? Vai fulano, fulano, fulano. O fulano? Às vezes o fulano, ela olha aquilo como uma pessoa de autoridade para ela. O fulano vai? O fulano vai. Mas que roupa que tem que ir nessa festa? Essa festa é uma festa fantasia. Fantasia? Aí a pessoa já pensa, mas que fantasia que eu vou? Então ela vai criando assim uma série de empecilhos. Tudo para ela se esquivar de ir naquela festa. Pode até ser que a festa nem seja boa, mas ela não vai porque a festa não é boa. Não é isso que ela pensa. Ela não vai porque ela tem medo daquele tipo de interação, do papel de ridículo que ela possa fazer, ou do nível de autoexposição que possa ocorrer ali. Não é? Professora? 5, em comorbidades, aproveitando a onda aqui do microfone do meu colega. No item 5, você trouxe a síndrome do pânico. A minha pergunta é sobre a síndrome do pânico no seguinte sentido. Existem pessoas que não possuem essa síndrome do pânico e que desenvolvem em alguma situação específica e depois leva para a vida toda. Quais são os aspectos, você chegou a fazer a relação da síndrome do pânico com a sociofobia? Como é que isso funciona? Porque às vezes a pessoa passa muito bem, não acontece nada de sociofobia, passa muito bem pelos clubes, multidões, interações. E em um dado momento acontece algo que vai levar ela a produzir uma síndrome do pânico. A síndrome do pânico ela pode ocorrer assim por diferentes fatores. Um deles pode ser via aqui a ansiedade social. Então aquele quadro de ansiedade social
vai aumentando, aquilo vai entrando numa condição mais generalizada e a pessoa pode chegar a ter ali até ataque de pânico, né? Aquilo em específico. O que pode acontecer, e o que eu quis chamar a atenção aqui, é que às vezes a pessoa pode ter mais do que uma comorbidade só, que é a simples ansiedade social. Às vezes ela vai ter ansiedade social, mais a ideação suicida, às vezes ela vai ter ansiedade social, mais a síndrome do pânico. Aí você tem que distinguir ali durante a terapia para ver o que é que você vai tratar primeiro e de que modo isso vai ser feito. Agora, o que é mais comum, pelo que eu li, tá? Eu não sou terapeuta, nada, pelo que eu li a pessoa ela vai entrando num quadro de ansiedade social generalizada e ela pode chegar no nível de ter ataques de pânico, tá? Então isso aí que é mais crítico, né? Aí já fica mais grave. Sim, eu te perguntei porque o transtorno, ele é algo que me dá a sensação, também não como psicóloga, e só pensando aqui a respeito, o transtorno ele parece algo mais sequencial, e a síndrome do pânico ele acontece especificamente ali naquele momento, em uma dada situação. A pessoa ela pode ter, por exemplo, eu cheguei a presenciar uma vez assim uma moça com ataque de pânico na minha frente. Eu nunca tinha visto, eu tinha lido a respeito algumas coisas, mas eu nunca tinha visto o que esses efeitos aqui, essas ocorrências psicossomáticas podem causar numa pessoa. E aí eu fui ali para perto, porque eu achei que a moça estava tendo uma possessão, olha só. Aí eu falei, não, eu vou lá ver o que é isso, né? Vou lá. Aí cheguei, todo mundo tentando acudir a pessoa lá, daí num certo momento eu falei, não, tem que levar no hospital, né? Porque eu vi que não era possessão, tem que levar no hospital. Aí a moça aumentou o sintoma do ataque de pânico, e eu nem pensando que era ataque de pânico. Aí aquilo eu desconfiei, aí lá pelas tantas eu falei de novo, ela precisa de um médico. Aí aquilo piorou. Aí pela terceira vez eu falei uma abordagem que tinha relação com hospital e médico. Aí aquilo piorou. Aí eu entendi, nossa, ela está tendo um ataque de pânico. Aí eu falei, vamos tirar ela daqui, tira ela daqui. Aí tiraram, a menina saiu com as mãos todas enrijecidas, o corpo totalmente rígido, e assim, conseguiram erguer a moça, ela totalmente paralisada. E aí depois que ela foi para um ambiente mais isolado, mais calmo, que ninguém falou de hospital, de médico, nada nesse sentido, ela foi se acalmando, e aí aquela crise passou, ela saiu do ataque ali de pânico. Interessante. Entendeu? E assim, eu nunca tinha presenciado aquilo. Aí eu falei, nossa, agora eu sei o que um psicossoma, né, ou uma exacerbação dessas sensações fisiológicas ocasionam na pessoa. E no caso ela tinha medo de morrer. Aí você falava do médico, não, eu vou morrer mesmo, né? Então aquilo é bem interessante, né? Então no caso da ansiedade social, a pessoa pode chegar no nível de ter ataque de pânico, né? Professora Daiane, aqui na página 3 você coloca o último item na neosinapsologia, a criação de neossinapses a partir da reestruturação pensênica pessoal. O pessoal gostou, né, desse tema da reestruturação pensênica. E, na verdade, pessoalmente vou te dizer que sim, porque estou estudando. De modo geral, assim, Cristina, eu acho que é isso que a gente tem tentado fazer, né, na conscienciologia de modo geral, não só relacionada à ansiedade social, mas o nosso movimento é de fazer essas reestruturações pensênicas, sob vários aspectos. Porque você vai olhar a nossa manifestação, a gente tem uma série de pensamentos que são automáticos. E são pensamentos que às vezes vão deixar a gente numa condição de maior autodepreciação, de maior vitimização, de maior autocorrupção. Então, de modo geral, todas as coisas que a gente vem aprendendo na conscienciologia é para a gente caminhar no sentido de fazer essa reestruturação pensênica. Então, não é só aqui, é lógico que eu estou chamando a atenção aqui para o verbete, mas não é só no contexto de ansiedade social. Tá? Isso que eu estou achando muito mais sério, né? Muito mais sério. E na interaciologia, no último item, também você coloca a interação evolutiva na convivialidade sadia, aplicada na autossuperação do transtorno da ansiedade social. Isso, então aqui é para chamar a atenção, eu estou aqui como interação, mas também pode ser visto como uma forma de uma técnica. Então a pessoa trabalhar cada vez mais essa convivialidade sadia
para ela ajudar, para tentar trabalhar esse transtorno da ansiedade social, porque ela tem medo da interação, tem medo de ser observada, tem medo de ser julgada, de ser avaliada. Então, se a pessoa sempre se esquivar dessas situações, ela não vai conseguir fazer um movimento de trabalhar nenhum tipo de ansiedade social, o que dirá ainda o próprio transtorno de ansiedade social. Então, quanto mais a pessoa faz esse movimento de investir ali, desenvolver o que a gente chama de habilidades sociais, melhor no sentido de, aos poucos, minimizar essa ansiedade social até acabar com o transtorno. Tá? E tudo eu vejo, eu acho que é importante falar assim, uma coisa que eu ainda não consegui falar. Tudo é uma questão de interpretação dos fatos. Então, assim, não são os fatos que causam ansiedade, não são os fatos em si, mas o modo que a gente interpreta esses fatos. Entendeu? Então, isso pega aqui o contexto da ansiedade social e uma série de fatores aí, de contexto da nossa própria vida. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do campo. O campo mudou muito. Tem muita energia. Campo mudou muito, tem muita energia. É uma Consex que está trabalhando. Eles estão trabalhando aí, estão fazendo assistência. Já. Agora, trouxeram algumas pessoas que eles querem levar para candidato lá do curso intermissivo. Eles estão trabalhando ali. Muita energia, muita energia. O EV está saindo sozinho. É por isso que eu estava olhando aqui agora. Estava de olho. Nossa, mas mudou demais. Você notou que mudou? Mas não tem relação com o tema também que ela está falando, não? Não tem, não. É um ambiente mesmo, estão aproveitando vocês. Estão aproveitando você, o Márcio, Laurentino, esses jovens trabalhadores. Não, o Arlindário não. O Arlindário está muito preso ao processo aqui do... Professor, deixa eu entender. Eles trouxeram algumas Consex que vão ser encaminhadas ou já estão... Não, é gente que parece que é tudo jejum, é noviço, é gente nova. Então, estão olhando, estão percebendo aí o que tem. De vez em quando há uma intervenção aí de quem trouxe. Tem uma mulher e um homem, é um casal que trouxe a turma. Agora, eu calculo, tem 17 Consex, pelo meu cálculo. Entende? Se eu não errei, porque você sabe, a hora que junta tudo assim é difícil calcular. Está parecendo mega euforização de quinta-feira, né, o processo? Está muito parecido. Mas aqui todo dia tem, né? Depende da hora, o que faz, como é que é. Sempre tem muita assistência aí. Tudo é serviço, isso é bom. Bom. Você sabe, esse povo trabalhar aqui ajuda. O ambiente melhora, o óleo pensando. Sempre ajuda. É gente boa. Tudo bem? Para a patologia, segunda linha, bem no finalzinho, você coloca autoinibição energossomática provocada por meio da ansiedade social. Você pode comentar? Isso eu coloquei esse item, Neida, porque às vezes a pessoa ela tem dificuldade para soltar as suas energias e às vezes você vai olhar assim, uma das raízes é essa, da ansiedade social. Não que essa seja a raiz sempre, né, da falta da soltura ali energossomática. Mas se a pessoa ela fica inibida perante ali o contato social com o outro, ela vai inibir todo o seu holossoma. Então, isso envolve os aspectos somáticos, aspectos energéticos, psicossomáticos e os mentais também. Então, é aquela história. A gente vai usar a ansiedade social naquele movimento, assim, o exemplo da luta e fuga. Né? Então, se você está andando numa trilha ecológica e você encontra uma onça, aí é bom que o seu coração dispare para você ter alguma reação frente à onça que você encontrou, né? Você tem que fazer alguma coisa, então tudo bem. Agora, quando se trata da outra pessoa, de uma interação social, esse mesmo princípio da luta e fuga não funciona muito, porque aí o que vai acontecer? Seu coração vai disparar, aí você vai começar, o ansioso social, ele vai começar a prestar atenção que o coração está disparado, que está ficando vermelho, que a mão está tremendo, aí ele vai ficar prestando atenção nisso, e aí isso prejudica a interação. Aí a pessoa está falando alguma coisa, ele nem escuta, porque ele está pensando o que ele vai falar depois. Entendeu?
Esse é o contexto da pessoa que tem ansiedade social. Então, se ela faz isso pega o aspecto mental, isso também perpassa as energias da pessoa, e a inibição e uma série de outros elementos aí que a gente poderia falar. Professor, o senhor disse agora há pouco que existem alguns despertos não focados na interassistência. É possível alcançar a desperticidade sem fazer assistência diuturnamente, apenas com a autoconfiança e a anticonflitividade? Olha, tudo é possível se a pessoa se dedicar e depende da vontade e da disposição dela. Agora, tem desperto que, às vezes, ele não chega a ser isso que nós falamos, desperto permanente, integral, sempre total. Não é bem isso. São pessoas que se defendem muito, mas não fazem assistência aos outros. Então, por exemplo, ele tem o corpo fechado, porque os assediadores têm medo dele. Então, isso varia muito. Não é o desperto que nós estamos chamando do jeito que é, mas ele é desassediado e quase sempre permanente. Então, o problema é a gente entender isso. Tudo depende aí da intenção da consciência. O que ela está pretendendo? Como é que ela funciona com a interassistencialidade? Isso é que vale a pena ponderar. Professor, o foco, né, da ansiedade é o medo. Na verdade, o medo é nosso grande vilão da nossa questão humana, né? Se eu perguntasse para o senhor conselho, porque o medo nos estabiliza, o nosso grande meta é a harmonia. Se a gente conseguisse harmonia física, mental e espiritual... Tem aqui lá, ó, auto-imperturbabilidade. É aquilo que a gente precisa. Agora, a auto-imperturbabilidade é que vem no fim de tudo. Ela está dizendo para me dizer que é a primeira vez que eu estou aqui. Pois é, mas olha, lá está escrito lá, auto-imperturbabilidade. Aquilo é uma das coisas mais avançadas que tem ali dos 12 itens que tem lá naquele memorando. Ou seja, não deve se perturbar com o meio externo, é isso? Não, é a pessoa que não se perturba com qualquer coisa. Ela supera isso. Ou seja, a pessoa isso existe. Aqui, ó, isso existe, tá? Significa existe. que pessoas que não têm nenhum tipo de medo, seria isso? Como é que é? Pessoas que não têm nenhum tipo de medo. Não é medo, é imperturbabilidade. Ela não se perturba com nada. Medo é bobaginha. Perturbação é que é um negócio sério. O senhor se perturba com Tem alguma gente que coisa se ainda? perturba não é com medo, é pelo contrário, é com a coragem, que ela fica com raiva. Isso é muito pior. E o senhor ainda se perturba com as coisas? Eu não sei, pergunta para o meu povo, eu não posso falar a meu respeito. Pergunta para quem vive comigo se eu sou um cara perturbado ou não. Cada um tem seu percentual de perturbação. Né? Vê como é que eu sou. Olha para quem vive comigo, como é que eu sou. Tá certo? É a vida. Agora, ó, imperturbabilidade. É muito mais sério do que ter medo. Raciocina. Uma pessoa que está com raiva, ela é perturbada. Ela não está com medo. Ela está querendo destruir o cosmos. Ela está com raiva. É perturbada, total. Agora, a perturbação é zero à esquerda. Piora tudo a pessoa e todo mundo que estiver em torno dela. Aí já vem a desorientação. Você está entendendo? Pessoal, cerebral, mental. Isso é caminho da demência. Uma pessoa que perde as estribeiras, que sobe pelas paredes, entendeu? Sobe nas tamancas, tudo é perturbado. É isso que eu estou falando. Então, outra coisa, uma pessoa que está aqui, ó, aí você pede para ela colocar a mão, ela está assim. Ela tem alguma perturbação, por causa do neuro vegetativo. Ó, eu estou com 80 anos, olha aqui, ó, não tem nada. É assim que a gente dá banana aqui, entende? Eu plantei um bananal, de vez em quando eu distribuo para tudo, quando precisa. Entende? Uma outra coisa que a gente chama aqui é o seguinte, nós chamamos essas pessoas de burro, burraldo, burrildo e burroide. Entende? Que é uma coleção de burraria que a pessoa tem. Isso também é tolice, é bobagem, a gente não precisa disso. A vida, a gente veio para fazer aquilo que a gente quer e ter também uma relativa tranquilidade. Agora, você tem que superar as coisas do seu corpo, da sua vida, da sua saúde, da profissão, das ações que você tem. E outra coisa muito séria, no convívio com as outras pessoas. Que o problema todo de todo mundo é sempre consciência. A
Primeiro a consciência da pessoa, depois as outras consciências. Esses são os problemas maiores. Por isso que nós estudamos aqui conscienciologia. Você veio aqui por causa da placa lá na rua que está escrito conscienciologia, não é isso? Pois é assim. Agora, eu estava falando ontem com o Pedro que eles colocaram um negócio lá de besteira debaixo de uma daquelas placas lá na cidade. O Pedro vai falar com a turma para tirar aquela placa lá. Debaixo da placa conscienciologia, colocaram uma embaixo. Quem procura o amor, é só procurar não sei o quê. Deve ser gente que lê mão ou qualquer coisa. Pega dinheiro. Eles colocaram debaixo da conscienciologia. Ontem a gente viu aí no carro. Terrível, né? Está no centro da cidade. Essas placas já tem muitos anos. Isso foi a prefeitura que colocou lá espontaneamente para dar indicação aqui. Que no mapa da prefeitura nós temos um bairro aqui com processo CAE, tudo direitinho. É por isso que... E o corredor da lógica, eu achei uma das coisas mais extraordinárias que eu vi com todos os filósofos, todas as figuras importantes. Então você deve ter sentido as energias lá. Sim, é incrível. É porque você está tudo com as pernas e o braço de fora e pega mais energia da natureza. Mesmo se estiver fazendo calor, porque hoje está 31 graus lá fora. Mas mesmo se estiver fazendo calor, você vai sentir mais aí o processo de energia. Você foi ao holociclo? Não, na verdade... então você ainda não viu nada. Se de alguém levá-la lá, se de você ir lá. Pois é, aqui, ó, se você ficar mais tempo, vamos arranjar alguém que leva você lá embaixo, para você ver o que é o holociclo e a holoteca. Tá certo? Lá e essa sala em especial é realmente incrível. O que você faz na vida? Você pode falar? Eu sou pesquisadora, minha área é computação, sou doutora em computação, sou professora universitária. Sei. Dedico... E aqui tem um monte de gente que é tarado com computação, sabe? Tem os nerds, tem todo tipo aqui de pessoa. Então, realmente... Nós somos, ao todo, 700 pessoas aqui. Eu gosto também da filosofia, né? Nós temos um curso que a gente trabalha com filosofia, nós temos uma ONG cultural Atena, então a gente tem um grupo de estudo filosófico, né? Então, por uma isso... fera. Onde é que eu moro agora? Eu moro agora em Frederico Westphalen. É uma cidadezinha pequenininha no norte do Rio Grande do Sul. E eu dedico muito do meu tempo aos meus 3 filhos, que para mim está sendo o maior grau evolutivo, entender a evolução dos meus 3 filhos, porque a geração que nasceu depois do ano 2000, eles têm uma capacidade evolutiva fora de série. Por isso, quando eu falei sobre a preocupação meticulosa, para a gente acompanhar a energia das crianças, tu precisa de muito... No Rio Grande do Sul, nós temos uma IC que é especializada em criança para acompanhar a evolução delas. Chama Evolucim. Isso é em Porto Alegre. Agora, tem gente aqui também da Evolucim, é especializado nisso. Não, e eu estava falando, eu tenho um filho de uma de 11, uma de 8 e uma de 6. E minha filha de 11 agora foi reenquadrada na escola, ela saltou de ano, porque eles consideraram que ela estava fora do nível dela. E aí o que eu tenho para dizer em relação aos meus filhos? Eles são na escolas excepcionais. Só que eles não são superdotados. A minha área, eu sei o que é uma criança superdotada, eles não são. Então, simplesmente, eles são crianças centradas. E eu descobri que os pais hoje não precisam, uma pessoa não precisa nem de pediatra, nem de psicólogo, nem de profeta. Se tu cuidar do corpo, da mente e do espírito do teu filho, tu jogas para um outro patamar. E é isso que está faltando. Então, eu acho que até seria o caso de minhas crianças terem algum acompanhamento, porque eles têm um nível energético equilibrado e isso eles acabam se destacando no dia a dia, né? Mas são crianças extremamente normais. Agora, o que nós estudamos mais aqui é o EV, é o estado vibracional. É a vibração feita pela energia consciencial da própria pessoa. Ela dominar isso. Isso é um instrumento da evolução. É o primeiro. É a vontade, a intenção da pessoa e o EV, estado vibracional. Com isso a gente consegue tudo. Lá na evolução já começa a ensinar para as crianças a dominar o EV, o estado vibracional. Com isso a pessoa aumenta muito mais a autossuficiência, a autossegurança, a autodefesa. Ela fica mais confiante em si mesma. Entende? Isso é uma técnica que nós temos. Ajuda muita gente. Muito bem, você é bem-vindo. A casa é sua, tá certo? Obrigada. Você já sabe o caminho de casa, qualquer coisa você apareça. Agora, teria que vir aí para você fazer os laboratórios, participar do laboratório. Vamos ver como é que você é. O que você acha? Ela, lá no Imobilidade Física Virgem, ela vai sair bem? Ô, Pilar, você acha? Ela tem jeito. Faz assim com a mão, deixa eu ver.
Ela está tremendo um pouquinho? Hein? Não interessa. É qualquer hora. Não, tem que ser assim. Ela está tremendo um pouquinho, que seja? Tá? Um pouquinho, então. Então, você precisa de ir no imobilidade física vídeo para acabar com isso. Entende? Vale a pena. Agora, ó, a Pilar sabe tudo das coisas. Pilar, se você tiver aí, leva ela lá embaixo, mostra para ela as coisas lá. Vai ser bom. Agora, ó, a primeira coisa, mostra aquele negócio de puxar a cortina que tem lá. Tá? Tem um negócio lá do show que puxa a cortina para mostrar o show. Daiane, na página 4, na exemplologia, você poderia explicar como a ansiedade social extrafísica pode atrapalhar uma pessoa que está iniciando o processo da TENEPS? Um dos exemplos é pela própria inibição energossomática mesmo. Então, por exemplo, você vai lá no acoplamentar. Então, o acoplamentar envolve o acoplamento entre ali você e a outra pessoa. E aí você é, vamos dizer, totalmente observada naquele contexto. E a pessoa que tem ansiedade social, ela morre de medo de ser observada. É o escrutínio, né, que é um termo que eles usam bastante aqui. Então, morre de medo. Então, naquele contexto, então ela pensa nisso tudo e, em segundo lugar, ela pensa na assistência que ela pode fazer com as energias dela. Então, isso atrapalha o desenvolvimento. Ela fica tão ansiosa que aqueles 2 minutos parece que foram 10 segundos e aí não dá nem tempo da pessoa acalmar, já acabou o acoplamento. Entendeu? Então, isso é um exemplo. Mas quando a pessoa está sozinha no ambiente de TENEPS? Quando ela está sozinha, ela pode sentir ansiedade, por exemplo, na hora que o amparador traz uma consciex e ela percebe que tem uma consciex. Então, aquilo pode exaltar ali ou aumentar a ansiedade dela. E aí compromete a assistência que ela pode fazer. Aí, o que os amparadores fazem? Eles não são bobos, né? Eles sabem que tipo de consciência eles trabalham, então eles não vão ficar mostrando as consciências que estão sendo levadas ali para o atendimento. Então, isso tudo é minimizado. Por quê? Porque se começar a mostrar muito, aquilo vai gerar mais ansiedade na pessoa e aquilo vai dificultar aquela assistência. Um exemplo disso também, Cíntia, é aqui, ó, na parafatologia. Na hora que a gente coloca ali a abordagem da consciex, da consim, dificultada pelo medo do contato parasocial. Então, muitas vezes, numa condição ali de projeção, o que o amparador ele precisa fazer? Ele precisa transfigurar o psicossoma, às vezes em alguém conhecido, para que você ali naquela projeção não sinta essa ansiedade e não volte para o corpo. Então, tem ali as estratégias para poder trabalhar com aquela pessoa. Né? Então, você vê, existe uma inabilidade, né, no caso ali, de lidar com essa interação parasocial por parte da consim. Então, são exemplos. Obrigada. Daiana. Eu estou, mas acho que está desligado. Pode. Então, assim, por exemplo, eu sou professora e em sala de aula, assim, mais ou menos eu já fico olhando assim para os alunos e já vou mais ou menos vendo o perfil de cada um, o jeitão de cada um. Então, quando a gente passou ali por alguma coisa, ou a gente vem fazendo um movimento de autoenfrentamento ali naquela área, mais ou menos você consegue detectar os alunos que às vezes têm o mesmo problema. E aí você vai sentindo como é que aquele aluno responde. E aí você vai aos poucos. E você sabe que se você fizer qualquer abordagem que vá gerar algum constrangimento que a pessoa ainda não está preparada, aquilo pode deixar a pessoa muito mais inibida em sala de aula. Então você vai aos poucos com ela, vai puxando. Então às vezes ela tem a coragem de responder uma pergunta. Aí você fala, muito bem, é isso mesmo, fulano, perfeita a sua resposta. Porque às vezes aquele incentivo vai dar força para a pessoa. Então você vai aos poucos, porque às vezes em sala de aula eu vou dar aula de biologia.
Então, ou de ecologia, de botânica. Então, assim, eu não vou falar da ansiedade social em si. Então, eu tenho que usar aquilo que eu estou trabalhando e a minha interação ali com ele para eles, aos poucos, irem se soltando. E aí você vai sentindo. Você vê que tem aluno que é mais retraído, aí você vai puxando. Puxa uma coisa ali, puxa uma coisa, outra coisa ali. E, aos poucos, você vai vendo que eles vão se soltando. Mas para isso acontecer, Patrícia, eu mesma tive que fazer um movimento comigo mesma, porque se o professor tem ansiedade social, ele também tem dificuldade para interagir com o aluno. Entendeu? E então, assim, se ele não melhora isso, dificilmente ele ajuda o aluno a melhorar. Então, eu tive que também fazer um trabalho comigo para melhorar a minha capacidade de interação com eles, né? Ainda venho fazendo. Para quê? Para que aí eu possa ajudar. Então, não necessariamente eu vou falar de ansiedade social, mas eu vou ajudando a pessoa a trabalhar a ansiedade social de um jeito diferente. Né? Então, é a minha experiência. Não sei se eu respondi. Daiane, você acha, Daiane, que aqui na parafatologia, o segundo item, o monopólio do cardiochakra impedindo a reeducação recíproca por meio da interação social. Você acha que essa questão do monopólio do cardiochakra ele pode afetar, inclusive, o laringochakra? E a pessoa ter dificuldade, por exemplo, de se manifestar numa tertúlia, como o professor Valdo fala, numa reunião, numa situação que, às vezes, ela vai ser assistencial, ela tem um conteúdo, ela tem algo para poder contribuir, mas essa questão do cardiochakra, desse monopólio, impede dela fazer assistência e receber assistência, né? Sim, sem dúvida, Jorge. Então, o que vai acontecer com a pessoa que tem ansiedade social? Que é o caso aqui do exemplo. Na hora H, assim, se tem ali um contexto, e aí, às vezes, o professor Valdo vai perguntar: quem é que gostaria de fazer tal coisa? A pessoa com ansiedade social, ela morre de vontade de levantar a mão. Eu, né? Só que naquela hora H ela não consegue, porque aquilo dá uma ansiedade tão rápida na pessoa que ela tem vergonha às vezes de levantar a mão ali naquele monte de gente e dizer eu também quero participar. Então ela fica presa ali naquele monopólio do cardiochakra, para você ver como é que o buraco é grande. E ela se coloca num subnível, né? Porque ela não assiste e não tem assistência, não recebe assistência. Então aí ela vai precisar trabalhar, vai chegar um momento que ela vai ficar com o rosto vermelho, enfim, vai falar gaguejando, mas vai chegar a hora que ela vai ter que levantar a mão ali e, né, falar: não, eu também, né? Eu quero, né? Eu sei tal resposta. Então é um movimento também de autoenfrentamento. Você acha que isso, por exemplo, pode causar reflexo até nesse trabalho que o professor Valdo fala da pré-intermissão? Que nós vamos precisar da interlocução lá, né? Aí, se ele não consegue fazer interlocução aqui no intrafísico, com as pessoas que ela conhece, lá com todos aqueles problemas que a gente vai encontrar com o passado, com aquela situação toda, vai faltar esse recurso, né? Sim, sem dúvida. Então, se a ansiedade social já trabalha a pessoa aqui no intrafísico, você imagina numa condição extrafísica e numa condição onde a pessoa vai precisar desenvolver mais suas habilidades para conseguir fazer o resgate ali daquela consciência. Então, é lógico que vai ter uma limitação maior. Então, se a pessoa tem dificuldade, por exemplo, para lidar aqui, com uma figura de autoridade, aí às vezes aquela consciência representa uma figura de autoridade. E aí? Como é que ela vai fazer? Então, é um exercício de poder se trabalhar isso tudo para conseguir ser mais eficaz. Não tem muita saída. Que está dentro da tridotação, né? Isso, está dentro da tridotação. Comunicação. Agora, o que eu queria te falar é o seguinte, assim, o que acontece muito com a pessoa que tem ansiedade social é ela, assim, ela ficar muito com foco em si. Então, ela fica muito presa àquilo que ela está sentindo, a ansiedade que ela está sentindo. Então, ela dirige o foco, dirige a atenção para o desempenho dela, né, para ela. E ela esquece o externo, aquilo que é maior, aquilo que é prioritário. Exatamente. A base, assim, que eu vejo que é o maior transtorno é isso. Então, por exemplo, eu uso bastante o exercício, assim, né, cada vez mais, que esquece a sua pessoa, Daiane, esquece a sua pessoa. Por quê? Porque a pessoa que tem ansiedade social, ela automaticamente começa a prestar atenção na sua própria ansiedade. Então, você precisa fazer o exercício, esquece sua pessoa. Não, agora você vai esquecer sua pessoa.
Então, querendo ou não, você vai fixando um novo pensamento automático, só que mais positivo. Até porque pagar o mico faz parte do processo, né? O aprendizado, como o professor Valdo fala, né? Faz parte do processo, principalmente aquela pessoa que tem dificuldade, ela vai ter que passar por esse gargalo, fazer uma pergunta que não vai cair bem, uma situação que não vai cair bem, até dominar esse processo do monopólio do cardio, né? Exatamente. Por isso que eu chamei a atenção aqui, ó, para o constrangimento terapêutico. Aí tem um Mega Pensene que diz assim: todo constrangimento educa. Então, isso que a pessoa com ansiedade social precisa entender. Daiane, quantos verbetes mais você tem já preparado para apresentar para a gente? Mais uns 100? Não, só 2. Vem 2 não, para conversar. Então, a gente espera, nós esperamos mais, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado, professor. As pontuações da tertúlia de hoje, nós tivemos 46 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 10 perguntas online. Hoje teremos os recados do Everaldo sobre o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética e da Cíntia sobre o curso Assistenciologia do IPC. Olá pessoal, boa tarde. Eu gostaria de convidar os tertulianos e os teletertulianos para a terceira edição do curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Esse curso vai acontecer agora no mês de março, são em 2 módulos. O primeiro módulo vai acontecer entre o dia 8 e 10 de março, e o segundo módulo entre o dia 10 e 12 de maio. E esse curso, ele aborda a questão da qualificação da intencionalidade a partir da cosmoética. Tá? Então ele visa levar a pessoa a ampliar a sua autocriticidade para a superação das autocorrupções, para a eliminação do megatrafar. Ele é um curso extremamente prático, ele apresenta algumas técnicas de autodiagnóstico que vai ajudar a pessoa a identificar os trafares a serem eliminados ou os trafais a serem desenvolvidos. Então, é um curso com vagas limitadas, são apenas 15 pessoas, tá? E a gente aguarda a presença de vocês. Quem quiser mais informações, pode se dirigir à recepção do CAEC. A gente aguarda vocês lá. Obrigado. Boa tarde. O IPC convida todos para participarem do curso Assistenciologia, que foi montado baseado no Homo Sapiens Reurbanizatus, e o tema é a reurbanização no planeta. Então, todas as formas de assistência que a gente pode se utilizar para ajudar na reurbanização. O curso vai começar dia 2 de março, no sábado, e vai terminar dia 11 de maio. O curso vai ocorrer, então, todos os sábados, das 8 horas da manhã até as 13 horas e 30 minutos. Os professores serão Valesca Ferreira, Patrícia Takaki e João Ricardo Schneider. Para maiores informações e para inscrições, os telefones são 45 3028 0282 e 2102 1448. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete hiperpoliglotismo, a especialidade poliglotismologia do professor Otto Mendonça. Obrigado a todos e boa tarde.